Olá! Vamos dar continuidade ao nosso curso de controladores lógicos programáveis. Iniciaremos agora a nossa segunda aula e hoje, mais especificamente, abordaremos o quê? Programação em CLP, dando ênfase à linguagem ladder, tá? Como o CLP faz para identificar cada mudança originada dos sensores, como ele conversa do meio físico para o meio virtual. Quais as funções especiais o ladder pode implementar num sistema de controle, né, de automação industrial. E por fim, apresentaremos temporizadores, contadores, que são algumas das vantagens que o CLP pode trazer para a gente em relação à linguagem de relé anteriormente estudada, tá? Então, inicialmente a gente mostra aqui, para relembrar da última aula, um exemplo aqui de um programa aqui em ladder, tá? Inicialmente temos os dispositivos de entrada e saída, esse módulo aqui, nesse passo 1, e inicialmente o CLP ele vai ler cada borne desse aqui para saber quem está sendo energizado ou não. Quando ele faz isso, ele vai atualizar o seu endereço virtual, sua memória relacionada a cada borne desse, tá? Uma vez que ele faz isso, no programa aqui, nas instruções em ladder, cada contactora dessa que estiver ligada virtualmente a uma célulazinha dessa de memória vai ser alterada ou não, dependendo do seu estado. Por fim, resolve esse programa em ladder e atualiza as saídas, que são essas bobinas, tá? Ao final, ele atualiza a memória referente ao valor lógico das saídas e energiza o módulo de saída, tá? Então ele vai fazendo isso continuamente, tá? O tempo todo, até que seja desligado ou não. Então, inicialmente, é como o CLP faz essa varredura, tá? Daquele programazinho ladder que a gente aprendeu na primeira aula, tá? E o ladder tem esse nome, pessoal, a gente não explicou ainda, porque significa do inglês escada. Então verifica que ele tem esse trilhozinho aqui, o trilhozinho mais à esquerda, tá? Que representa um polo positivo da bateria, uma fase, e o trilhozinho aqui da direita é o polo negativo ou o neutro. Então, o que o CLP vai fazer aqui, né? O que esse ladder vai fazer? Como é que ele vai funcionar? A energia, ela quer uma corrente elétrica, quer ir do mais para o menos. Porém, esse caminho só é possível se o estado das contatoras, né, desses contatores, permitirem, tá? Então, uma vez que a corrente consegue atingir essa bobina, é energizada e muda o estado das saídas, ok? Então, a linguagem ladder, pessoal, verifica aí que ela, comparada à linguagem antiga, né, que era a lógica de relés, ela é bastante similar, tá? Então isso foi uma grande vantagem que fez com que o ladder pulasse na frente das outras linguagens antigas, porque ela, de certa forma, lembrava bastante aquela linguagem de relé que os engenheiros, que os técnicos, o pessoal do chão de fábrica já estava adaptado, já estava acostumado, né? Já era do meio deles, né? Do métier deles. Então foi fácil essa transição. Por isso o ladder se tornou essa linguagem mais utilizada, ok? Então, falando mais um pouco da linguagem ladder, foi a primeira que surgiu, né? De certa forma, foi interessante para esse profissional, porque eles não precisaram, mesmo sendo uma coisa nova, né, uma linguagem virtual, uma linguagem de programação, mas não precisou de gastar com muito treinamento, porque já essa simbologia já era do conhecimento deles, tá? Então, utilizou aquele conhecimento de comandos elétricos, que vocês já tiveram essa disciplina, comandos elétricos, que utiliza os contatos, né, e as bobinas. Então, temos aqui a representação, uma bobina normalmente aberta, uma bobina normalmente fechada, contato normalmente aberto, contato normalmente fechado e bobina, tá? Então, e como
o CLP faz para faz esse meio de campo, né, entre o dispositivo e o meio virtual, tá? Temos aqui um recorte, né, do módulo de entrada do CLP e o módulo de saída. Cada módulo de entrada e saída temos parafusos, né, que eu costumo chamar de bornes, tá? Cada parafuso desse é associado um endereço. Nesse caso, num CLPzinho mais básico, I1, I2, I3, nas saídas Q1, Q2, Q3 e por aí vai. Cada parafuso desse está relacionado a um endereço virtual lá na memória do CLP. Então, se eu energizo esse borne I1 fisicamente, o endereço de I1 vai passar de 0 para 1, tá? E do contrário, se não é energizado esse borne fisicamente, não há mudança do estado lá no endereço de memória. Tá bom, pessoal? Então, temos aqui agora, uma vez que o seu processo vai se tornando cada vez mais complexo, você precisa utilizar mais CLPs, mais módulos de entrada, mais módulos de saída, dependendo do número de dispositivos de campo que você vai usar, tá certo? Então, para um CLP simples, geralmente a entrada é I1, I2, I3, saída é Q1, Q2, Q3, mas à medida que você precisa de um CLP modulado, que ele recebe slot, então o endereço dele vai ter que referenciar o slot que ele está pertencendo, tá? Então cada slot tem um conjunto de bornes, de parafusos, tá? Então para você identificar o endereço de um dispositivo na memória do CLP, temos aqui um exemplo aqui da Allen Bradley, que você tem que referenciar, que é o módulo de entrada do slot 1 barra parafuso ou borne 2. E aí ele identifica do mesmo jeito O de output do slot 2 barra parafuso ou borne 11, tá bom? Então é assim que você referencia, tá certo, pessoal? Então, uma vez que o ladder utiliza contatos e bobinas, então iniciaremos aqui com os mais simples, né, as funções mais simples, contato normalmente aberto, tá? E o normalmente fechado. Contato normalmente aberto, a saída dele, né, se tiver conectado dessa forma, essa bobina Q1 vai ser energizada quando chega energia no borne físico ligado a I1, tá? Quando é energizado, muda o estado aqui de I1, que ele está normalmente aberto, ou seja, quando está desligado, ele é um contato aberto, não passa corrente, e quando ele é energizado, ele muda para um contato fechado e passa corrente energizando Q1. Por outro lado, você tem um contato normalmente fechado, que quando você liga, o CLP está desligado, ele está deixando passar corrente. E quando você energiza, você faz a negação e aí você deixa de passar corrente, tá, pessoal? Só um alerta aí para vocês que você não é obrigado a utilizar o dispositivo físico do mesmo tipo do dispositivo ladder. Não é proibido, tá? Por norma, por exemplo, botoeira de emergência, ela obrigatoriamente, fisicamente tem que ser normalmente fechada, por questão de segurança. Porém, quando você implementa ela no ladder, se você botar ela normalmente fechada, ela vai tocar a sirene o tempo todo. Então você como se fosse uma licença poética, digamos, podemos assim dizer. Nesse caso, você utiliza um dispositivo que na vida físico, que é normalmente fechado, mas no lado você usa um normalmente aberto, tá? A gente vai ver isso mais na prática, tá, pessoal, depois. Então, um resumo aqui. Se você tem um contato virtual normalmente aberto, ao se energizar a tocar um botão, um pressostato, algum dispositivo de campo que funciona como chaveamento é ativado, vai energizar esse borne aqui, esse parafuso. Energizando esse parafuso, vai ser mudado o status dele na memória. No que muda o estado de memória, vai trocar o tipo dele. Se era normalmente aberto, passa a ser normalmente fechado, então ele permite a passagem da corrente, como fosse, logicamente, uma instrução verdadeira, tá, pessoal? Por outro lado, se não tem energia chegando, ele permanece no estado que ele está, que é normalmente aberto, e não permite a passagem da corrente virtual, como se fosse uma corrente elétrica nos comandos, tá, pessoal?
Por outro lado, no contato normalmente fechado, ao se pressionar a botoeira e chegar energia nesse borne, vai ser alterado o estado lá na memória do CLP, consequentemente vai mudar o estado de normalmente fechado para normalmente aberto e não vai passar corrente, é como se fosse uma instrução falsa. E se você deixa aberto, não energiza, não muda o estado do contato, ele era normalmente fechado, ele passa corrente, então é como se fosse uma instrução lógica verdadeira, tá? O CLP também permite que você faça aquelas funções de álgebra booleana, do mesmo jeito que vocês já aprenderam em outros cursos aqui, tá? Então, como é que eu consigo fazer uma função OU? O que é a função OU? É uma função que me dá dois caminhos diferentes, dois ou mais, lógico, caminhos diferentes para poder energizar essa bobina. Nesse caso, ou I1, ou I2, ou os dois, sendo acionados, eu consigo energizar a minha bobina. Tá? Para isso, para implementar essa função ou OR em inglês, eu preciso utilizar esses caminhos aqui alternativos que são conhecidos como ramos ou malhas. A função AND ou E é implementada colocando dispositivos, né, contatos em série. Tá? Nesse caso, a bobina aqui Q1 só vai ser energizada se e somente se I1 e I2 forem energizados fisicamente, tá bom, pessoal? Então, na energização de saídas, basicamente o que a gente tem? Ela parece com a bobina, então a diferença é que ela tem dois tipos, tá? Uma que é energizar a saída e outra que é a bobina invertida, que é desenergizar a saída. Um pequeno exemplo aqui para vocês de como utilizar, né? Por exemplo, o OU, utilizar bobinas, utilizar contatores, é a partida de um motor com selo. O que seria o selo, pessoal? O selo é um contato retentivo. Ele permite que você ligue o motor e não precise ficar segurando o botão de ligado para ele funcionar. Você aperta uma vez e ele sela e mantém esse motor em funcionamento ligado o tempo todo. Então, é outra vantagem do CLP, é que ele permite que você utilize contatos virtuais, tá, pessoal? Na disciplina de comandos era obrigado você criar esse selo, era obrigado outro dispositivo físico para implementar esse selo. E o CLP, você vai apenas conectar o botão verde no borne de I1, o botão vermelho no borne de I2. Esse contato aqui com o nome motor aqui, ele é virtual, recebe o endereço da bobina Q1, que você vai energizar esse contator nos bornes de Q1, tá? Então, ao ligar, energiza I1, muda de estado, passa a corrente, e 2 já passaria a corrente normalmente, energiza Q1, muda o estado de Q1, muda o estado aqui dessa botoeira auxiliar, sela ela e ela passa a conduzir corrente, mesmo que você solte I1, perdão. Para desligar é só apertar I2 aqui, né? Fisicamente você apertar o botão vermelho e vai abrir aqui, desenergiza o motor Q1 e desenergiza esse botão, volta tudo como era normalmente, tá? Antes de tudo. Energização de saída aqui, um exemplozinho bem simples. Digamos que você tem uma câmera infravermelha que filma no escuro. Caso ele detecte luz, ele grava pela câmera normal. Caso tenha ausência de luz, ele vai gravar pela câmera infravermelha, tá? Outro exemplozinho interessante, imagine que você é um engenheiro de um hospital, tá? E você precisa ligar dois equipamentos que consomem muita energia, porém sua instalação só permite que você utilize um de cada vez. Esse programa aqui, que você pode analisar melhor depois, ele faz com que você só consiga ligar um equipamento se o outro estiver desligado, tá? Então, para você conseguir ligar o outro, você obrigatoriamente tem que desligar o outro se estiver em funcionamento. E desse jeito você só consegue ou um ou o outro funcionando, tá? É bastante interessante, porque é uma aplicação prática, tá? E você pode usar com o CLP, tá certo, pessoal? À medida que os seus programas vão ficando cada vez mais complexos, o CLP permite que você faça aninhar contatores, tá? Então o CLP permite que você forneça vários caminhos alternativos à medida que seu programa
vai crescendo. Você também pode ter essas malhas paralelas nos dispositivos de entrada, né, que são os contatos, mas você também pode ter nas saídas, ou seja, uma corrente energizando vários dispositivos. Por exemplo, eu aperto um botão que vai ligar uma sirene, um alto-falante e uma luz uma lâmpada, uma luz de sinalização, tá? Eu posso ter alinhamento de saídas também, assim como de entrada. Então, isso tudo aqui é permitido em CLP, tá, pessoal? Na linguagem ladder, tá? Então, vamos falar agora das funções especiais. Quando vocês estudaram comandos elétricos, vocês aprenderam os dispositivos temporizadores, tá? Eles eram dispositivos físicos, tá? Que também iam compor o quadro, né? O painel elétrico da tua instalação, tá? Esses dispositivos, eles, lógico, vão ocupar espaço, vai ser um dispositivo a mais que tu vai comprar, tá? Para a tua instalação. O CLP, ele te dá essa vantagem, tá? Ele, na memória dele, ele já consegue, né, na sua programação, ele já consegue implementar um temporizador. Então, para aplicações que você necessita controlar tempo, o CLP já vai fazer isso por você, tá? Somente utilizando linguagem de programação. Cada CLP, pessoal, ele implementa de uma forma diferente seu temporizador, tá? Então aqui a gente vai dar um resumo, fazer uma apresentação básica de como o que eles têm em comum, tá? Mesmo no fabricante diferente. Normalmente temos dois tipos de temporizador: o temporizador de retardo ao ligar e o de retardo ao desligar, tá, pessoal? Qual a diferença de um para o outro? O de ligar, ele fornece uma contagem de tempo para energizar uma bobina. O de retardo, ele fornece uma contagem de tempo até desenergizar a tua bobina, tá bom? Então, iniciando aqui com retardo ao ligar, tá? Como é basicamente, você tem a entrada, tá? Que você vai fornecer um sinal de entrada para ele. Você tem o preset, que é o tempo pré-estabelecido de contagem. Por exemplo, eu quero que ele faça uma contagem de 5 segundos, eu coloco dentro da sua programação, tá, no computador, você vai colocar PT igual a 5. Temos também o ET, que é o tempo decorrido. À medida que você dá a partida aqui no contador, né, no temporizador, perdão, ele começa a incrementar essa contagem, né? Então, essa contagem ele vai colocando na memória. Quando essa contagem atinge o tempo pré-definido, pré-estabelecido, então ele vai energizar essa bobina Q1, tá bom, pessoal? Se você não mantenha esse I1 aqui, essa entrada energizada durante esses 5 segundos, ele vai simplesmente zera a contagem, ele não vai fazer nenhuma ação. É como se ele nem tivesse visto essa entrada, tá bom, pessoal? Um exemplozinho aqui simples. Imagine que você quer energizar um motor, pessoal, e quer que ele só inicie a sua partida, né, sua rotação, após 5 segundos pressionado o botão. Então você coloca um retardo ao ligar, ele vai contar, você liga, aqui tem um selo para auxiliar, para manter esses 5 segundos energizado, até que ele vai finalmente dar a partida aqui no motor, que está conectado aqui na bobina Q2, tá, pessoal? O retardo ao desligar é um pouco interessante também, tá? Muitas gente às vezes confunde um pouco, mas ele é o seguinte: quando você energiza a bobina, ele automaticamente começa a contagem, tá? O tempo aí, digamos que a gente estabeleceu um tempo, digamos aqui um exemplo simples aqui, que você tem um grande corredor, você quer percorrer esse corredor e seu interruptor para manter a luz acesa está no início do corredor. Você não quer ter que ligar e até o final do corredor voltar para ligar, porque ele vai estar apagado. E como você vai atravessar esse corredor no escuro? Então imagina que você liga esse interruptor, tá?
no início do corredor, as luzes vão se acender e aí você percorre todo o corredor e aí 10 segundos depois é que ela vai desligar. Não é interessante isso? Então, o temporizador de retardo ao desligar fornece isso. Quando você energiza, imediatamente, quando você energiza a entrada, imediatamente ele já energiza a tua bobina, já energiza a tua aplicação, tá, pessoal? Decorrido o tempo pré-estabelecido é que ele vai desligar, tá? Ele é um pouco diferente, tá? Então aqui um exemplozinho do interruptor que a gente falou para vocês, né? O interruptor, aqui você aperta o interruptor e imediatamente ele já acendeu tua lâmpada. Vai contando o tempo quando, mesmo que você desligue o interruptor, pessoal, ó, você desligou aqui o interruptor, a lâmpada continua acesa, vai contar o tempo e aí ele vai desligar a lâmpada, tá bom? Mais um exemplozinho aqui que a gente vai mostrar para vocês. Imagina que você tem um motor que você pode girar para a esquerda ou para a direita, porém você não quer que ele... Imagina que você tem um motor girando para a direita e você imediatamente manda ele mudar no outro sentido, girar no outro sentido. Isso vai causar um sobreaquecimento, isso pode quebrar o eixo do motor, sofrer um esforço mecânico e elétrico muito grande. Então, geralmente, o que é uma aplicação interessante? Você contar um tempo, ao desligar o motor, você contar um tempo, fazer uma contagem de alguns 5 segundos, 10 segundos, até sua parada total. E aí sim permitir que você mude o sentido. Essa aplicação pode ser feita utilizando um retardo ao desligar, tá, pessoal? Dessa forma aí que a gente vai falar melhor nas aulas práticas, tá bom? Então, outra função bastante especial são os contadores. Eles são realmente muito utilizados em linhas de produção, tá? Ele é utilizado para o quê? Para realizar contagem, por exemplo, contagem de latas, contagem de pacotes, né? Imagina se tem linha de produção, você quer saber quantos produtos você produziu naquele dia, você quer produzir em lotes, quer fechar embalagens, a cada 50 você faz rotação, então o contador é muito interessante por causa disso, tá? Mais uma vez, vários CLPs, pessoal, implementam da sua forma, mas basicamente são dois tipos: contador decrescente, ou crescente, e o contador decrescente, tá? Então a maioria dos fabricantes já implementa até os dois no mesmo dispositivozinho, tá? Virtual. Então aqui, por exemplo, como é que ele funciona? Imagine que você tem aí um sensor de presença, tá? E aí, quando o objeto, você tem um objeto e tem um sensor, o objeto atinge, é detectado pelo sensor, ele vai contar 1. Quando ele sai, vai ter um novo dispositivo, um novo objeto passa aqui e é detectado, ele vai, conta de novo e assim sucessivamente, formando esse impulso. Então, a cada transição 0, 1, 0, ele conta um novo produto, tá? E adiciona 1 na contagem aqui, que é o acumulado, tá? Ele tem na memória dele, ele acumula, tem uma variávelzinha na memória que é para acumular o número de contagens, tem o preset, que é o número que você estabelece quantos elementos ele deve contar até energizar a minha saída, tá? E tem um botão de reset caso você queira zerar essa contagem. Então aqui, por exemplo, se eu botei preset igual a 10, quando ele detectar 10 transições, ele vai energizar essa saída, ele vai fazer alguma ação, né? Temos aqui um exemplozinho, tá? Interessante. Você tem uma fábrica de latinhas aqui e você quer contar quantas latas você produziu naquele dia. Você quer que a cada 6 latas contadas você mande empacotar essas 6 latas, tá? E também que você tenha um botão para resetar, que ao final do dia você vai apertar e vai zerar tudo, esperando um novo dia de produção, tá certo? Então, temos aqui um exemplo aqui, o sensorzinho de proximidade vai detectar a lata, e quando ele detecta a lata, esse programa aqui foi feito
no ambiente da logo, que é da Siemens, tá? Então ele implementa desse jeito, tá? O botão de reset é o primeiro pino, o segundo é o de incrementar, o terceiro é para dizer se ele é positivo ou negativo. Do jeito que está aqui, ele é positivo, tá? Contagem crescente, tá, pessoal? Então, cada vez que esse sensor de proximidade aqui detecta, ele incrementa uma lata, também incrementa aqui o contador diário de latas e quando ele atinge 6, ele manda energizar, fechar pacote, tá? E aí, cada pacote fechado, você incrementa um contador de pacotes. E assim vai, tá, pessoal? Nas aulas práticas a gente vai ver em funcionamento, tá? Para uma melhor compreensão, tá bom? Então, como funciona um contador crescente e decrescente do mesmo, dessa forma aqui, tá? A cada transição para cima, incrementa positivamente, cada contada aqui, cada transição no contador decrescente, ele decrementa aqui, tá, pessoal? E aqui, caso atinja a contagem pré-estabelecida, ele aciona Q1 ou não, tá bom? Então, só para a gente finalizar, um exemplozinho interessante do contador que utiliza contagem crescente e decrescente é a contagem de vaga no estacionamento de um shopping center. Imagine que você tenha um dispositivo físico aqui que detecta o carro que entra, tá? E o outro que você detecta que um carro saiu, tá bom? Então, na saída você tem aqui uma lâmpada piloto que é acionada quando esse estacionamento está lotado. Você vai incrementando a contagem, decrementando. Se ele atingir a contagem máxima, por exemplo, aqui 150 veículos, ele vai acender essa lâmpada dizendo que, opa, não cabe mais ninguém, tá bom? Então, um botão de reset que você pode resetar essa contagem, por exemplo, ao final do dia, tá bom, pessoal? Então, por hoje era só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês vejam a bibliografia, estudem, vejam vídeos, vejam materiais interessantes, até porque vocês têm atividades para fazer, tem um fórum para responder, tá, pessoal? Então, conto com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço, até mais, pessoal.